Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Essa programação está sendo transmitida pelo Canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 10ª lição com o tema O Plano de Livramento e o Papel de Esther. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, pastor. É uma satisfação estar de volta ao programa. Também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nado Jackson. E do auxiliar e professor Givanildo Hermano. Paz do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a definição da palavra livramento. Pontuaremos um momento histórico em que os judeus se viram diante de um possível massacre acertado através de um decreto de destruição antissemita. Estudaremos a reação da rainha Esther e de seu pai adotivo Mardoqueu diante desta ordem. Verificaremos a atitude do povo judeu diante do antissemitismo de Amã e, por fim, pontuaremos a resposta de Deus para proteger seu povo. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Pois bem, pastor, o texto áureo nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64 e o verso 4. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática dessa semana é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. O segundo é considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E o terceiro e último, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Esther, capítulo 4, versículos 5 ao 17, capítulo 5, versículos do 1 ao 3, versículos 7 e 8. Acompanhe conosco. Então, Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então, disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então, disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Ester. Semana passada estivemos estudando a lição de número 9, que teve como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. E na lição anterior nós podemos estudar o odioso plano de Amã contra os judeus. Aprendemos também na lição passada a tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Ester em face a este ódio, a este decreto. E por fim nós aprendemos sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, e aqui comentamos sobre o antissemitismo nacionalista, racial, religioso, e também comentamos um pouco sobre o antissemitismo hoje. A lição desta semana ela está dando continuidade à nossa abordagem, a abordagem do livro de Ester. Estamos nos baseando, ou a lição está baseada nos capítulos 4 e 5 do livro de Ester, que fala sobre o plano de livramento e o papel de Ester. Mas, queridos, antes de comentar a lição, iniciar o comentário da lição desta semana, aqui a capa da nossa lição, ela está indicando, que o dia 8 de setembro, Dia Nacional de Missões. E como temos aqui um missionário, que foi filho de missionário no campo missionário, foi missionário também na África do Sul. Esse dia, irmão ministro Sóstenes, é um dia que precisa ser lembrado nas escolas dominicais, e os dirigentes estarem fazendo até uma oração especial pelos missionários, pela obra missionária, pela família dos missionários, porque é um dia que precisa ser lembrado, e não só lembrado, mas é um momento de engajamento, daqueles que não estão envolvidos ainda no trabalho de missões na igreja local. É um momento e a oportunidade para que o professor não só divulgue isso, mas estimule seus alunos a se envolver no trabalho de missões na igreja local. É assim, pastor, a proposta deste culto, deste dia de missões, é justamente para lembrar a igreja a sua responsabilidade com a evangelização de todos os povos. E o Dia Nacional de Missões, ele cumpre este papel já há várias décadas aqui no Brasil. Os irmãos devem saber que o Dia Nacional de Missões é justamente um dia que a igreja brasileira pensa na obra missionária. E, em especial, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela toma esta data porque ela está nas proximidades da inauguração da própria igreja, da própria denominação no Brasil. E aí é o tempo de nós retrocedermos a nossa memória, lembrando dos missionários que chegaram aqui, os suecos, que dedicaram a sua vida, no caso aqui em particular em Pernambuco, o missionário Joel Carlson, que chegou aqui para fundar a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. E este homem dedicou tanto a vida aqui que logo após o batismo em águas, ele contraiu uma enfermidade e faleceu em solo pernambucano. E aí a igreja também em Pernambuco enviou diversos missionários
a saber, o nosso pastor presidente hoje, pastor Ailton José Alves, foi o primeiro pastor missionário, primeiro missionário da nossa igreja. E aí outros missionários são enviados. E cabe a cada um de nós, neste período, neste dia de hoje, segundo domingo de setembro, pensarmos, divulgarmos, orarmos, contribuirmos e, por que não dizer, nos disponibilizarmos em favor da obra missionária. Que cada um dos irmãos possam desfrutar deste momento especial e dedicar um momento de oração pensando na obra missionária e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É interessante, irmão Jonas, porque estamos falando sobre o Dia Nacional, de Missões, e o interessante é que algumas pessoas ainda pensam, quando se falam de missões, dizem assim: isso aqui é algo que envolve o outro, não a minha pessoa. Eu não me sinto vocacionado para missões, não sou missionário, não me sinto vocacionado para missões, e em decorrência desse equívoco conceitual de que ele não deve se envolver com missões, porque isso é uma vocação especial de algumas pessoas, às vezes deixam de produzir frutos na igreja local, esquecendo de que, por vocação natural, todos somos missionários, porque nos foi dada a grande comissão. Com certeza, pastor. Existem pessoas específicas que Deus chamou justamente para um trabalho missionário, para cruzar justamente as fronteiras. Mas quem está, por exemplo, no banco da igreja, que muitas vezes não exerce nenhuma função de nível eclesiástico, é só um membro, ele não pode se eximir dessa responsabilidade, porque a evangelização é concedida, o direito é concedido a todos. E tem várias formas de contribuir com a evangelização e com missões. Se a gente contribui evangelizando, a gente contribui contribuindo também, e a gente contribui, é claro, de contribuição financeira, e a gente contribui orando também pelos missionários. Então a igreja toda está envolvida, porque o que é que dá sentido, o que é que dá razão da existência da igreja aqui na terra? Como já diz o nosso pastor, nosso amado pastor presidente, é a presença da igreja aqui. Então a presença da igreja aqui que dá esse sentido de nós estarmos para evangelizar justamente o mundo. Esse é o sentido real da igreja, conquistar almas para Cristo. Então, irmão Givanildo, o professor não pode esquecer de mencionar de maneira introdutória essa lição, esse dia tão importante, né, que é o Dia Nacional de Missões, embora a igreja realize missões todos os dias, mas Exato. Esse dia especial é um dia que é conclamado para uma reflexão, né, até uma auto-reflexão, né? Até onde eu estou fazendo missões, eu estou fazendo o que eu de fato deveria fazer, o que Deus quer que eu faça. Uhum. Inclusive, pastor, há uma frase que nós sempre utilizamos no Dia dos Pais, no Dia das Mães, por exemplo, que todo dia é dia de honrar os pais, todo dia é dia de honrar a sua mãe, não só aquele dia específico. E com missões não é diferente, né? Todos os dias nós devemos orar por missões, nós devemos interceder. Nós somos frutos do trabalho missionário, né? Graças aos homens de Deus que vieram lá da Suécia, embora que alguns tenham vindo dos Estados Unidos, mas vieram trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem pentecostal aqui para o nosso estado, e hoje nós já estamos retribuindo, já estamos enviando missionários para outros países. Então todos os dias é dia de orar, de interceder em prol da obra missionária, mas esse dia em especial é um dia não só da oração, da intercessão, mas também é dia de conscientizar a igreja, é dia do professor de escola dominical conscientizar o seu aluno, como disse o professor Jonas, que todos nós podemos contribuir com missões. É claro que alguns irão atravessar as fronteiras, mas aqueles que ficam, há uma frase que nós conhecemos, segura as cordas, né? Como? Nós seguramos as cordas, orando, jejuando, intercedendo, contribuindo e também realizando missões locais. Ministro Sóstenes, nós temos aí o tema da nossa lição, o plano de livramento e o papel de Esté. Antes de chamarmos o mapa mental, eu queria que o senhor trouxesse a definição de livramento para o professor que está nos acompanhando. De repente, pode ser que tenha algum aluno que a palavra livramento, o que é que significa livramento? Pois bem, pastor, a palavra livramento vai surgir nas Escrituras, pelo menos com 3 sentidos. O sentido natural, de livrar de alguma situação, também surge como um termo relacionado à área jurídica e também na forma espiritual. Então, esta palavra, livramento ou salvação, são sinônimos aí, surgem na língua hebraica, pelo menos com o termo natsal, 212 vezes, e também o termo iachá.
354 vezes. Nós podemos ver um exemplo nas Escrituras quando nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 3, e o versículo de número 8, que diz assim, a palavra de Deus: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Então, o termo livramento, ele sempre está relacionado com esta realidade de salvar, livrar, conceder vitória ou ajudar. O termo livramento, biblicamente, e o que nós vamos estudar hoje, está relacionado justamente a este cuidado de Deus, providenciando esta salvação para o seu povo. Então vamos chamar o mapa mental. Mapa mental, nós temos, irmão Jonas, nós temos aí os que são os 3 tópicos e os subtópicos, né? Então o senhor deu uma visão geral aí sobre o mapa mental? Sim, senhor pastor. Esse mapa mental, que nada mais é do que os tópicos da lição, todos eles distribuídos nesse gráfico. E eu chamo logo a atenção justamente para o título da lição, que é o plano de livramento e o papel de Esther. Aí a lição ela foi organizada da seguinte maneira: no primeiro tópico, para atender justamente aquela primeira situação, o plano de livramento, tem lá o perigoso plano e o temor de Esther. Esse é o primeiro tópico. O que é que nós vamos encontrar no primeiro tópico também? Lamento, choro e compadecimento, que é o caso, por exemplo, não somente de Mardoqueu, mas também de todo o povo. Um obstáculo real que será comentado também, que é justamente sobre a Esther, ela não poder participar, não poder entrar livremente até o rei. O autoritarismo e morte é outro assunto que será comentado também. E no segundo tópico, que tem como objetivo considerar Mardoqueu, a forma como Mardoqueu convence justamente Esther, confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem, confiar em Deus não é tentá-lo. Já o terceiro tópico, que mostra justamente o papel da rainha Esther, atendendo justamente aquela situação lá do título, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe justamente um banquete. Então, como é que ela desenvolve esse papel? Através da prudência, através da preparação, através da ação. Ela recebe, depois de todo esse preparo, a possibilidade do rei estender o cetro justamente para ela. E por último, o autor da lição vai fechar com uma aplicação falando simplesmente sobre a sintonia com Deus, mostrando que Esther e Mardoqueu entraram em sintonia com Deus, e aí Deus, na verdade, é o principal personagem desse texto que faz com que Esther receba essa possibilidade de ser atendida pelo rei naquele momento, pastor. Vamos para a próxima tela. Próxima tela tem como palavra-chave, irmão Givanildo, livramento. E aí nós temos os 3 tópicos, o texto áureo lá em cima, e temos aqui embaixo a verdade prática. Muito bem, como já foi definido pelo evangelista Sóstenes, livramento está relacionado a conceder vitória, livrar de um mal, de um perigo. Então a lição gira exatamente no sentido de que havia um plano de exterminar todos os judeus, e Deus vai prover meios para que haja um livramento, para que o povo possa ser salvo, para que o povo judeu não seja destruído. Então nós vamos observar que essa palavra-chave ela vai girar em todos os tópicos da lição, em todos os comentários, Palavra-chave exatamente por isso, porque a lição vai girar em torno de um plano de livramento. O papel de Esther, o papel de Mardoqueu dentro desse livramento. Então, primeiro tópico, o perigoso plano e o temor de Esther, que é exatamente o plano de ir à presença do rei, mesmo que ela não fosse convocada. O segundo tópico, Mardoqueu convence Esther, dizendo assim: olha, você chegou aí para isso. Quem sabe foi para esse tempo que você chegou onde você está como rainha. Então, teve uma iniciativa de Mardoqueu de aconselhá-la, e a iniciativa de Esther de ir à presença do rei para pedir esse livramento ao povo judeu. E, em terceiro lugar, o plano. Qual é o plano? Esther vai entrar na presença do rei e propõe um banquete. E eu quero chamar a atenção também, pastor, do que diz a verdade prática também, que está nessa tela, que diz que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Ou seja, essa história de Esther, essa história de Mardoqueu, essa história de livramento, ela pode ser feita uma aplicação prática. Muitas vezes nós estamos
estamos assim, diante de perigos, né? Diante de ameaças, e é esse o momento ideal para nós orarmos, buscarmos a Deus e confiarmos em Deus, que assim como Deus livrou o povo judeu no passado, continua livrando o seu povo no presente século. Então vamos para o primeiro tópico de nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther, lamento, choro e compadecimento, um obstáculo real, autoritarismo e morte. Ministro Sóstenes, nós temos aqui no primeiro tópico da lição a descrição do problema em si, o edito, a Mardoqueu muito triste, externando a sua tristeza e fazendo conhecer. A rainha estava lá no palácio, mas não sabia o que estava acontecendo. Exato. Não tinha a informação. Então nós temos aqui todo o cenário que é descrito aqui no primeiro tópico da nossa lição. É por isso que é chamado de lamento, choro e compadecimento, que vai descrever justamente a essência de tudo aquilo que vai ser desenvolvido ao longo da lição. Então, esse primeiro tópico é importante que o professor aborde, não de maneira rápida, assim, e às vezes tem professor que quer correr, quer dar logo a lição, e porque às vezes tomou muito tempo na introdução e vamos correr o primeiro tópico. Só que é preciso que, como novamente sempre trabalhamos aqui, que haja um planejamento, haja tempos proporcionais a todos os tópicos da lição, para que o aluno possa compreender não só o conteúdo, mas a aplicação que o conteúdo vai proporcionar àquela aula. É sim, pastor. Essa abordagem ela é bastante interessante para que essa compreensão chegue claramente ao aluno. E acredito, pastor, que poderíamos também adicionar nessa proposta a necessidade de fazermos uma retomada da lição anterior, para justamente o aluno que não teve tempo de se debruçar na lição, ele poder compreender todo o contexto. Porque quando nós vamos para o livro de Esther, capítulo de número 4 e o versículo de número 3, o texto bíblico diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Nós podemos ver que este primeiro tópico, o autor, ele vai comentar, o comentarista, ele vai trabalhar em cima justamente dessa realidade, onde existia um perigoso plano e que gerou até um temor em Esther. Sendo que, como eu disse, é interessante fazer uma retrospectiva e perceber que foi criada uma lei de extermínio para exterminar o povo judeu. E aí, como já foi bem trabalhado na lição passada, eu acredito que é importante que a gente tenha uma visão clara sobre esta realidade, mostrando que não foi um caso inédito para o povo de Israel. Mas a gente vai perceber lá no livro do Êxodo, capítulo de número 1, que Faraó também preparou uma forma de exterminar todos os meninos. Quando nós abrimos a Bíblia em Daniel, capítulo de número 6, nós vemos também que uma lei é criada para que ninguém ore naquele momento. E quem orasse seria exterminado, como foi o caso da ameaça que Daniel sofreu. Então, nós não estamos tratando de um caso inédito nas Escrituras. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos professores e dos alunos que estão nos acompanhando de que o genocídio, ele veio em forma de lei. Foi criada uma lei para a destruição do povo. E aí, a Bíblia nos mostra que Mardoqueu, ao saber desta informação, tanto como os judeus também, ao saberem desta informação, todos eles lamentaram e choraram. Nós vamos observar na Bíblia que esse costume judaico, ele não está restrito só a um ponto específico da história, como no caso de Mardoqueu. Nós vemos isto no livro de Isaías, capítulo de número 22, a Bíblia nos mostra isso. O verso de número 12, a Bíblia nos mostra o seguinte, Isaías 22 e 12.
E o Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro de cilício. Nós observamos aqui que esta prática era comum entre os judeus. Nós podemos ver também que um caso semelhante acontece no período de Jó. No capítulo de número 2 do seu livro, o livro de Jó, e o versículo de número 12 também, nós vemos que os amigos de Jó, ao chegarem próximo a Jó, o texto bíblico nos diz assim: e levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Nós observamos o quê? Que em momento de grande gravidade, de grande sofrimento, de grande angústia, esta prática era comum, em chorar, lamentar, jejuar. Então não é por acaso que este povo está desta maneira. O povo judeu se encontra na Pérsia, lamentando, chorando, rasgando a sua veste, se colocando em cinzas, é porque é um momento de grande dificuldade, ou seja, eles estão vivendo um grande perigo de vida. O texto que o senhor leu foi anterior a isso, foi Isaías 22 e 12. Veja aí na sua versão, por favor. Essa é corrigida, é? Sim, pastor. Veja, lê aí, por favor. 22 e 12. O texto bíblico nos diz assim, Isaías 22 e 12. E o Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Do cilício. Aqui na Nova Almeida Atualizada diz assim: naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco, que é o mesmo contexto lá de Jó, né? É o pano de saco que veste, dá para a lamentação. Irmão Jonas, o ministro Sóstenes comentou aqui sobre o lamento, o choro e o compadecimento. Citamos aqui alguns textos, ele citou aqui alguns textos, mas temos ainda os dois subtópicos ali, um obstáculo real. Que obstáculo é esse? E aí o terceiro tópico subtópico vem dizendo autoritarismo e morte. Quando o autor fala sobre autoritarismo, o que ele está mencionando no contexto da lição? Pronto. A questão do obstáculo real, pastor, o autor da lição foi muito feliz quando colocou um obstáculo real, mas deixar claro que é real da realeza, né? Quer dizer, existia um edito real de maneira muito clara que impedia justamente que uma pessoa comum ou qualquer pessoa comparecesse ao rei sem ser chamado por ele. Então a gente tem um autoritarismo que entra nesse aspecto, e por sinal o autor da lição, ele trabalha a questão de autoritarismo e morte, fazendo menção até de textos, de situações que são análogas dentro da história, que são conhecimentos extrabíblicos, né? Que é que eles faziam para se proteger o máximo, porque era muito comum esses imperadores serem mortos justamente por pessoas desconhecidas e até mesmo por pessoas conhecidas a eles. Então eles tinham uma norma muito clara. Quer dizer, qual é o obstáculo? Ninguém comparece ao rei se o rei não chamar. Até mesmo a rainha. Até mesmo a rainha. A rainha Esther sabia tanto disso que ela quem diz, ela manda através de Ataque, que é justamente um personagem bíblico aqui que vai ser fundamental nesse processo, para dizer a Mardoqueu, disse: Mardoqueu, se eu chegar perante o rei sem ele me chamar, eu estou correndo um risco de ser morta imediatamente ali. Então, quando se fala de autoritarismo, é porque a sentença era dada naquele momento, não passava por nenhum tipo de julgamento. Então, veja o obstáculo que existia na frente de Esther e veja o autoritarismo do outro. Então, era uma situação tão difícil para Esther que ela diz a Mardoqueu, disse: eu não tenho como chegar assim de maneira tão rápida como você quer. Até que Mardoqueu vai lembrar a ela, disse: olha, não pensa que pelo fato de você ser uma judia, está dentro da casa do sendo judia e rainha, está dentro da casa do rei, que o edito real que foi feito lá atrás, aquele que é para matar todos os judeus, tu vai ficar livre não. Quer dizer, tu vai morrer também, como os outros também vão morrer, porque tu também é judeu, tu é da semente de Israel.
Aí entra agora uma frase que é célebre, né? Muito conhecida, no capítulo 4 do livro de Esther, e o versículo de número 13, que eu vou só ler, mas depois vai ser comentado justamente no segundo tópico, onde ele diz assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que a todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste justamente a esse reino. Só para a gente fazer um resumo aqui, falando dessa questão desse obstáculo de autoritarismo, a coisa era tão séria que envolvia a morte da própria rainha. E a gente observa, irmão Givanildo, que essa prática de ninguém chegar na presença do rei sem que ele autorizasse, isso é até um sistema de autoproteção, de segurança, por conta justamente desse... o pastor falou na lição anterior sobre os bastidores do poder, né? Isso. Porque, por exemplo, na lição 8, nós estudamos que 2 eunucos, Esther 2:21, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, veja, eram pessoas da mais alta confiança, dos guardas da porta. Alguns escritores vão até dizer que essa porta aí são as portas do próprio aposento do rei, que eles conspiraram, diz que grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Exato. A Bíblia não fala qual motivo que eles se indignaram, mas a gente percebe nesse tópico aí de autoritarismo, e o autor da lição até coloca, que veio sobre Assuero. Ele diz aqui, subtópico 3, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 dos seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Esther 2:21. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história recente do ditador líbio Muammar Gaddafi, de 1942 a 2011. Então, a gente percebe que o rei não era um rei tão bom, não era um rei tão compassivo. Ele era autoritário. Tanto que o próprio texto da lição nos diz que a própria Esther diz a Mardoqueu que fazia 30 dias que o rei não a chamava à sua presença. Quer dizer, o mesmo rei que, por grande misericórdia, vamos assim dizer, que ele poderia ter mandado matar Vasti, ele só atirou do status de rainha. Era um rei que a nova rainha corria o risco de ser morta, a depender do temperamento dele, como é que ele estava, se ele chegar na presença dele, embora sendo a rainha da Pérsia, ser vítima desse autoritarismo, né, desse rei. Né? Exato, a lei era muito rígida, era muito rigorosa, e a gente percebe claramente que nem mesmo a rainha, aquela mulher que ele amava, aquela mulher em que 3 vezes ele dizia assim: olha, peça o que você quiser, eu vou dar até metade do reino, mas nem mesmo ela tinha o direito de ir à presença do rei, a menos que fosse chamada. Então nós vamos perceber aqui que quando Esther, né, aconselhada por Mardoqueu, ela toma essa iniciativa de ir à presença do rei sem ser chamada, em outras palavras, ela estava literalmente colocando a sua vida em risco. E essa é uma das virtudes de Esther. Ela é uma pessoa altruísta, é uma pessoa que está não só indo à presença do rei para interceder por si mesma, mas também por todo o povo, né? Então, o fato de ela ir sem ser chamada estava colocando a sua vida em risco, mas ela não deixou de comparecer à presença do rei. No próximo bloco nós estaremos comentando o segundo tópico da nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já.
Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. No bloco anterior, trouxemos uma visão panorâmica da lição desta semana, como também comentamos o primeiro tópico. Vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. Mardoqueu convence Esther. Confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem. Confiar em Deus não é tentá-lo. Então, evangelista Sóstenes, o que é que a gente poderia comentar do primeiro subtópico da lição? Confiando na providência divina. Pastor, nós vemos que Mardoqueu tenta convencer Esther, mas ele não vai na força do argumento. Ele não vai na articulação de palavras, mas ele vai justamente na confiança na providência divina. Ele vai justamente dizer a ela que socorro e livramento virá da parte do Senhor, porque ela vai apresentar os obstáculos da realeza. Ela vai mostrar a dificuldade que tem para chegar ao rei. E ali, sabendo que ele era um homem autoritário, ela sente também temor. Mas nesta hora o argumento dele é um argumento de fé, baseado na palavra de Deus. Eu acredito particularmente, e inclusive fiz até essa anotação aqui, que o caminho da fé nos leva justamente a ver o que Deus já operou, e isso nos faz também trilhar por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele já fez, nos faz trilhar e acreditar que Ele é capaz de fazer tudo isso hoje. Então, por exemplo, quando o povo de Israel precisava de um socorro, Deus abriu o mar, mas quando o povo precisou de livramento, Ele encerrou o mar com os carros de Faraó. Quando o povo precisou de socorro, Moisés tocou na rocha, feriu a rocha e a água saiu. Mas quando o povo precisou de livramento, as muralhas caíram por terra. Quando Elias precisou de socorro, Deus enviou um anjo. Mas quando o povo precisou de livramento, um anjo também foi enviado para matar o povo, que era inimigo de Israel. Então, socorro e livramento virá da parte de Deus. Uma operação ou outra, Deus fará para intervir na história. E aí, considerando também o contexto, né, irmão Jonas, de que mesmo ela sendo rainha, mas ela deixa claro que ela não tinha tantos privilégios assim. Exato. Que ela poderia. Só que Mardoqueu também disse o seguinte, olha, em outras palavras, parafraseando, Mardoqueu disse, olha, se você está com receio de chegar lá diante dele e de repente ele não estender o cetro e você morrer, eu quero dizer a você que a morte para a sua vida é só uma questão de tempo. Você pode até nem morrer diante dele, mas se continuar com esse plano do jeito que vai se desenvolvendo, vão descobrir logo que ali as meninas dela, né, os eunucos, sabiam perfeitamente que ela era judia, vão lhe denunciar, e assim como a lei mandou exterminar os judeus, você também sendo judia, mesmo sendo rainha, não vai se passar a mão em cima de você. Então, ela estava entre a cruz e a espada. Ou ela teria a coragem de ir diante do rei, se arriscar, e mesmo correndo o risco de perder a vida, ou perder a vida também seria uma questão de tempo, porque a lei também viria para ela, porque o edito já havia sido assinado. Com certeza, pastor. A rainha Esther ficou numa situação, vamos dizer assim, delicada, porque se ela vai ser eximida da responsabilidade, a morte ia alcançá-la. Se ela chega perante o rei e o rei decreta a morte dela de maneira imediata, quer dizer, morreria da mesma forma. Então a confiança dela agora tem que estar na providência divina, como bem falou aqui o evangelista Sóstenes. Mardoqueu confia, vou dizer que a fala de Mardoqueu no capítulo 4, versículo 13 a 14, que já foi lida aqui, é uma fala de muita confiança. Ele diz de maneira muito clara, Deus não depende de você. Parafraseando, né? Deus não depende de você, mesmo Deus tendo te colocado aí para esse momento. Se você se eximir da responsabilidade, como Deus não depende de ninguém, mas socorro e livramento vem justamente para Israel. E o que eu acho interessante é ele dizer assim, olha, Deus colocou, quem sabe Deus colocou você aí para esse momento. Na verdade, irmão Givanildo, mostra que o propósito de Deus para Esther era além de Esther. Exato. Não é? Porque as pessoas às vezes são exaltadas por Deus em algum momento, aí acham que isso é a sua meritocracia. Deus me exaltou baseado em meus méritos.
E, na verdade, Mardoqueu deixa claro de que há um propósito além da pessoa. Isso. Propósito de Deus. Deus havia colocado Esther como uma peça-chave ali para um grande livramento que daria ao povo de Israel. Exato. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber, né, que algumas pessoas são colocadas em posições privilegiadas. E a gente não tem dúvida que foi Deus que colocou ali. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ocuparam posições honradas, privilegiadas lá em Babilônia, mas aquilo não foi obra do acaso. Deus estava, através destes servos, se revelando, fazendo com que Deus fosse conhecido lá em Babilônia. Nós poderíamos citar ainda o exemplo de Neemias, que também era um copeiro do rei, e foi através dessa posição privilegiada que ele recebeu autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. E com Esther não foi diferente, né? Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que Deus trabalhou na vida de Esther de uma forma antecipada. Deus lhe deu uma beleza que encantou, que chamou a atenção de Assuero, que fez com que, ao vê-la, ele a escolhesse como rainha. Então, Deus coloca ela em posições estratégicas. E a gente pode fazer uma aplicação na sala de aula. É dizer que, muitas vezes, Deus coloca pessoas simples e humildes em posições estratégicas. Por exemplo, às vezes é uma simples empregada doméstica, com muito respeito a essa função. Mas eu digo que é um trabalho simples. Mas às vezes ela está na casa de pessoas que não teriam acesso ao Evangelho e aquela pessoa é luz ali, às vezes em meio às trevas. Às vezes é um funcionário na empresa. Ele pode ser um simples auxiliar de serviços gerais. Ele pode ser um simples motorista. Ele pode ocupar uma posição muito simples naquela empresa, mas ter acesso ao seu patrão, ao seu chefe. Então a posição que Esther galgou não foi simplesmente por uma coincidência, mas por uma providência divina, o que nós chamaríamos aí de uma teocidência. Sim, pastor, me permita aqui essa intervenção para dizer que o professor em sala de aula tem a oportunidade de trabalhar um pouco, tirando essa ideia antropocêntrica, não é? E colocando a ideia teocêntrica. Isso. A Bíblia nos apresenta que Deus é o centro. O protagonista da história não é Esther nem Mardoqueu, é o próprio Deus. Mesmo o nome dele não aparecendo, né? Perfeito. E isso é importante ser trabalhado, porque nesses dias nós pensamos, Deus está fazendo por minha causa, é pelo meu mérito, é porque eu sou merecedor. E na verdade, nós devemos dar toda honra, toda glória e todo louvor a Deus, porque tudo é por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Interessante que no livro, quem tem essa postura é Amã, né? Da meritocracia, né? A meritocracia, e depois a gente vai ver na próxima lição mais especificamente. O resultado dessa autoconfiança. Isso, da autoconfiança, tanto que quando ele chega na presença do rei, sem querer adiantar conteúdo, que é da próxima lição, mas só para a gente pegar esse gancho, de repente ele diz assim, ele é chamado, o que é que eu faço a quem o rei se agrada? Aí ele disse, oxe, sou eu. Sou eu, é a oportunidade. Aí ele deu todo o roteiro, como é que deveria ser feito. Ele disse, faz isso com Mardoqueu. E ele ficou depressivo, ficou chateado. Por quê? Porque para ele, tudo que ele conquistava era uma questão de mérito. No caso de Esther, embora ela fosse bonita, a Bíblia mostra, humilde, mas quem a alçou a essa posição foi o próprio Deus. Exatamente. Então, na verdade, o livro de Esther, embora Esther seja a personagem principal, Mardoqueu, temos os personagens ali, mas o livro é a história de Deus na história do povo de Deus. É Deus agindo na sua história, porque quando é convocado ao jejum, vai fazer jejum a quem? Quando o povo se veste pano de saco e vai orar a quem? Então, é interessante e importante pontuar isso, porque aí aplicando a realidade de igreja, aplicando a nossa realidade de igreja, todos os dons que Deus nos dá, Deus tem sempre um objetivo. O objetivo de Deus, quando doa seus dons, nunca é exaltar a pessoa a quem o dom está sendo conferido. A visão de Deus sempre será abençoar a sua igreja. Exato. Deus dá os melhores dons à igreja porque Jesus sempre olhará, sempre estará preocupado com a sua noiva. Veja, 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, aqui
Nova Almeida atualizada, ele diz assim, 12:24. Ele vai falando sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja, e no versículo 24 ele diz assim: ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Para que, olha a finalidade aqui. Por que é que Deus dá dons à igreja? Porque a igreja é uma unidade. Porque o texto fala sobre unidade e diversidade. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, olha que coisa linda, todos os outros se alegram com ele. Então, Exato. o texto deixa claro aqui, Deus é quem coloca no corpo, Deus é quem coordena o corpo, e é Deus que dá honra ao membro do corpo. Com que finalidade? Promover a unidade para que todos os membros estejam se relacionando e estejam todos cooperando para o desenvolvimento do corpo. Inclusive, eu queria pedir a sua permissão, pastor, para ler 2 versículos que está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, dentro desse mesmo contexto, né? Que quando Deus distribui os dons, ou Cristo, ele não está pensando na individualidade, mas na coletividade. Em Efésios 4 e 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas qual é o objetivo? Qual é a finalidade? O versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses dons ministeriais são distribuídos, mas visando uma coletividade, a edificação da igreja. Então, é muito importante quando nós reconhecemos, olha, eu cheguei aqui, embora tenha tido um esforço, né? A pessoa estudou, se esforçou, se dedicou ao trabalho, mas eu cheguei aqui porque Deus me colocou, Deus me trouxe, Deus me fez chegar aqui, né? É essa consciência de que, primeiro, nós chegamos lá porque Deus nos colocou. E segundo, para que eu estou aqui? Qual é a minha função? Por que Deus me colocou nessa posição privilegiada? E aí Mardoqueu vai dizer isso a Esther, né? Eu quero ler até aqui esse texto de Esther, capítulo 4, versículo de número 14, né? Que é bem conhecido esse texto, diz: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, se você não quiser comparecer à presença do rei, de alguma forma Deus vai agir, vai vir o socorro de outra parte. Aí ele diz: mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Ou seja, ele está trazendo à memória: Esther, olha, Deus te honrou, Deus te abençoou, Deus te exaltou, embora que são palavras minhas, né? Mas é assim, para esse momento, e é muito importante saber isso, eu estou aqui para esse momento, como Neemias, que entendeu que ele estava ali para aquele momento, para iniciar aquela reconstrução dos muros, como Daniel, que entendeu isso, que ele estava ali para esse momento, para interpretar o sonho do rei e revelar o sonho do rei. Enfim, é muito importante, e isso a gente pode fazer uma aplicação prática com os nossos alunos. Então, é importante deixar isso claro aos alunos, que os dons são dados por Deus, são dados visando a coletividade. Os dons são dados à igreja, não existe ninguém com 9 dons. Tem gente aí espalhando que tem 9 dons, 12 dons. Bem, os dons são dados à igreja. Cada membro tem uma função no corpo e esses membros são interrelacionados, interdependentes, com um único objetivo: promover o crescimento do próprio corpo para a glória de Deus. Independentemente, seja a vocação no corpo, seja uma vocação no corpo de Cristo, ou uma vocação mesmo em diversas áreas da vida, nunca nos esqueçamos de que onde chegamos porque a graça de Deus esteve sobre
a nossa vida, porque é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá fôlego, é Ele que nos dá força, é Ele que proporciona tudo em nossa vida. Então, esse sentimento de gratidão deve nunca sair do coração do servo de Deus, porque ele é o princípio mantenedor de uma vida piedosa, né, irmão? Exatamente, pastor. E esta última palavra que o senhor colocou, do coração do servo de Deus, é sabermos quem nós somos no corpo de Cristo. Quando nós temos consciência de quem somos no corpo de Cristo, vamos entender este versículo que foi lido pelo professor Givanildo, quando quando Mardoqueu questiona: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este lugar? Quer dizer, Esther, você não chegou aí por acaso. Você não chegou aí simplesmente pelo teu mérito. Mas você também chegou aí por causa da divina direção de Deus. Deus está intervindo na tua história e te levando a esta condição. Quando nós entendemos isto, nós iremos saber quem nós somos no corpo de Cristo. E aí tem gente que pensa que ele é olho, braço, pé, mão, ele é tudo no corpo. Sendo que cada um vai exercendo uma função específica. E aí o corpo, ele executa toda a atividade e o nome do Senhor é glorificado em todo E lembrando que o dom é gerenciado pelo Espírito Santo. Exatamente. Eu não ativo o dom na hora que eu quero, na hora que eu desejo. É o Espírito Santo que é o agente gerenciador do dom na vida daqueles a quem o Espírito Santo compartilha. Vamos para a próxima tela. Próxima tela. Nós temos aí atitudes de Mardoqueu diante da sentença do extermínio. Irmão Jonas, só poderia comentar, por favor? Pronto. As atitudes de Mardoqueu, tá, capítulo número 4, a gente começa a perceber uma sequência. A primeira coisa que Mardoqueu faz é se humilhar. Quando ele recebe o aviso de que existe um decreto real, e é bom lembrar que esse decreto não poderia ser mais revogado, estava assinado com o anel do rei, era impossível a revogação dele, só se fosse realmente um milagre. Então, o que é que ele faz? Ele sabe da gravidade do problema que é tão grande, ele se humilha, como já foi comentado aqui, capítulo 4, versículo 1, ele vai se vestir de pano de saco e cinza, ele vai sair pelo meio da cidade justamente clamando e gritando. Interessante que o capítulo 4 de Esther e o versículo 1, a partezinha final diz assim: amargo clamor. É uma das primeiras ocorrências no texto bíblico que fala, não é só de clamor, porque tem vários versículos falando de clamor, mas é amargo clamor. Por que isso? Por causa desse decreto que não podia ser anulado. Segunda atitude de Mardoqueu, ele foi para a porta do rei, capítulo 4, versículo 2. Mas qual é a intenção justamente disso? É chamar a atenção da rainha Esther. Aí a gente começa a olhar nas entrelinhas do texto. O decreto foi dado, mas Esther está dentro do palácio e ela não tem conhecimento do que está acontecendo lá fora. Observe que Mardoqueu, capítulo 4, versículo 8, ele faz com que uma cópia do edito real, quer dizer, uma cópia do edito real, onde a rainha Esther deveria ter, mas ele faz com que essa cópia chegue justamente a Esther. Diz: Esther, aqui está a cópia. É a cópia desse edito que é para exterminar todos os judeus. Inclusive, parafraseando aqui, onde tiver um judeu vai ser morto. Não é somente na cidade de Suzã, porque qual foi o plano de Amã? Era matar todos que estivessem em qualquer província, inclusive no próprio território israelita, porque os eventos do livro de Esther estão centrados entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Isso. Então, o que é que acontece? O edito não alcançava somente a cidade de Suzã, o edito alcançava todo o território onde tivesse um judeu, que é justamente o território dominado pelo rei Assuero. Capítulo 4, versículo 8. E por último, Mardoqueu confiava em um livramento, como já foi muito bem comentado aqui, mesmo mandando uma cópia do edito real, falando com a rainha Esther. Ele está utilizando aqui os recursos que são recursos humanos. Então foi o que ele fez, ele se humilha. O que é que ele faz? Ele procura a rainha, mas ele sabe que a confiança dele está em Deus, porque se a rainha falhar, porque a possibilidade existe, ele diz claramente: esta posição que tu chegaste aí, foi para esse local, para esse momento, né, que talvez Deus tenha te colocado. E
quando a gente pensa nesses versículos, capítulo 4, versículo 14, 13 e 14, e o momento certo de Esté estar ali, vamos perceber que Esté não chega exclusivamente por causa da beleza. Porque o capítulo de número 2 e o versículo 9, e tem versículos correlatos, mostra que toda vez que se fala de Esté alcançando uma posição, a palavra graça está próximo. Quer dizer, não é a beleza que está te levando a ser rainha, é que existe uma mão invisível, poderosa, que está te dando graça para que você chame a atenção. É assim, é só reconstruir, né? Nem chamar a atenção, mas ficar diferente, ser diferenciada entre as demais, porque era um concurso de beleza, então está se chamando as melhores, as mais bonitas ali. Então, como se destacar entre as mais bonitas se não fosse a mão poderosa de Deus, dando justamente graça? Então, Mardoqueu está lembrando, foi Deus que te deu graça, para frasear, e fez com que tu chegasse aí. Agora chegou o momento de tu fazer alguma coisa. Agora, se tu não quiser fazer, Deus faz. Eu acho que esse versículo é o versículo que traduz o propósito maior de Esté ter chegado onde ela chegou. Exato. O propósito de Deus em dar esse grande livramento, né, irmão Givanildo? Exato. Agora, eu queria pedir a sua permissão, pedir para voltar a tela, por favor, que eu queria trazer um comentário, pastor, ainda dentro desse contexto. Confiar em Deus não é tentá-lo. Acho que é importante nós falarmos, comentarmos, né, sobre esse terceiro subtópico, porque nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que foram submetidas ao perigo, né? Então vamos dar um exemplo, Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas ele foi lançado, ele não se atirou por conta própria. Os 3 jovens hebreus que foram lançados lá na fornalha de fogo ardente, mas eles não se atreveram a ir por conta própria, eles foram lançados. E no caso de Esté, não é diferente, ela vai à presença do rei, arriscando a vida, mas porque havia uma causa maior. Então, por isso que o subtópico diz, confiar em Deus não é tentá-lo, ou seja, houve a necessidade de ela ir. Se não houvesse esse edito, se não houvesse essa necessidade, ela não iria. E aí, às vezes, nós ouvimos falar de cristãos que de uma forma desapercebida, ingênua, imatura, às vezes se atreve, por exemplo, a entrar numa jaula de leão e às vezes pôr a sua vida em risco, não é assim? Observe que o próprio Jesus foi tentado lá no deserto e Satanás lhe propôs, não é? Por que tu não te lanças, não te atiras do pináculo do templo? E Jesus vence a tentação fazendo uso da palavra, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse texto aí, esse terceiro subtópico, confiar em Deus não é tentá-lo, significa dizer que Esté foi à presença do rei, mesmo sem ser chamada. Ela arriscou a sua vida porque havia uma causa maior, uma causa nobre. Mas, claro, em outra circunstância, ela não iria. E uma coisa que o autor ele destaca nesse terceiro subtópico é bem interessante. Ele diz aqui, terceiro subtópico, confiar em Deus não é tentá-lo. Ele diz assim, Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esté estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Esté 4,16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel 3, 16 a 18. Aí ele pontua o seguinte, em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, irmão ministro Sóstenes, essa ideia de decretar, determinar, não aceite, eu sou homem de Deus e como homem de Deus o que eu disser acontece na terra, isso são jargões da confissão positiva, da teologia da prosperidade, que acabam invertendo o papel, né? O servo passa a ser senhor e o senhor passa a ser
servo, quando na verdade isso é uma leitura equivocada da própria soberania de Deus, que Deus é soberano, Deus não tem obrigação de dar satisfação a ninguém pelo que ele faz, nem explicação pelo que ele faz, e nós temos único e exclusivamente como servos do Senhor, e isso a oração do Pai Nosso nos ensina, de que a oração é um instrumento através do qual não nossa vontade é satisfeita, mas a vontade de Deus é satisfeita, que a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa ideia da confissão positiva, diga a coisa, fala a coisa, agradeça a coisa, rejeita a coisa, de eu decreto, eu determino, eu faço porque eu sou profeta, porque a ideia de profeta agora está uma febre agora, as pessoas se sentindo profetas dentro do ministério profético messiânico do Antigo Testamento. É uma febre, mostra a fragilidade doutrinária que esse pessoal possui em não compreender o momento da graça que nós estamos vivendo. É sim, pastor. Essa colocação, tanto sua como do professor Givanildo, ela é bastante pertinente para os nossos irmãos. Inclusive, na hora que o professor estava falando, eu me lembrei de um caso lamentável, de um vídeo que assisti de um certo irmão na África, que ele foi para um lago muito profundo e quando chegou no meio daquele lago, ele disse: agora eu também tenho fé de fazer como Jesus, andar por sobre as águas. E na hora que ele desceu do barco, a primeira coisa que aconteceu foi afundar. E aquela pessoa não sabia nadar e acabou morrendo. Porque nesse caso aí é uma tentação. Isso. Se lançar de uma rocha, de uma montanha, e dizendo assim: agora os anjos do Senhor virão sobre mim e cuidarão de mim. É justamente esta manipulação que o pensamento positivo ela promove. É uma manipulação de situações, onde Deus vai se tornar um ser utilitário e agora Ele estará ao meu dispor para a minha vontade e para realizar os meus desejos. É aí onde acontece até casos, e me permita aqui talvez ampliar essa reflexão, onde algumas pessoas se frustram com Deus e se tornam ateias. Se Deus não curar minha sogra agora, minha mãe agora, minha avó agora, se Deus não me curar, se Ele não aparecer em 3 minutos, eu vou deixar de ser crente. Eu não vou crer na existência de Deus. Isso aí é uma manipulação de Deus, fazendo de Deus um ser utilitário, sendo que Ele continua, conforme a visão de Isaías, assentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Agora, é possível sim, no governo de Deus, nós estarmos numa situação difícil, como é o caso de Esther, e clamarmos a Ele e Ele vir a nosso favor. É possível sim estarmos numa situação de aflição e Ele sim se levantar do seu trono por causa do gemido do necessitado e não por causa da arrogância de alguém que deseja vê-lo servindo como ser utilitário. O próprio texto áureo, Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. É um Deus, não só um Deus que existe, Deus transcendente, mas um Deus imanente, porque ele trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus que é criador de tudo, mas ao mesmo tempo é um Deus que se importa com cada filho seu. Isso é muito lindo. Exatamente, pastor. E veja que o texto diz que ele trabalha em favor daquele que nele espera. Espera um socorro, um livramento, espera uma intervenção dele. E não está simplesmente na expectativa de que agora eu quero ver como esse ser utilitário vai trabalhar em meu favor. Queridos irmãos, no próximo bloco nós estaremos comentando o terceiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. Vamos para o último tópico de nossa lição. Nós temos aí, irmão Jonas, o plano. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. E aí o primeiro tópico, prudência, preparação e ação. Segundo subtópico,
estendendo o cetro, e o terceiro subtópico, em sintonia com Deus. O que é que o senhor já pode comentar? Sobre a prudência e a preparação de Esté e também a ação. Porque já a questão da prudência e a preparação, que está ao longo de todo o comentário, mas tem uma palavra, eu quero chamar a atenção logo de início, é a palavra ação de Esté. Não somente de Esté, mas de Mardoqueu. Observem bem, se Mardoqueu, a partir do momento que recebeu o aviso de que tinha um decreto e ficasse somente chorando, se lamentando, não tomasse uma atitude, imagine qual seria o destino. É claro que socorro e livramento com certeza vem para o povo judeu. Mas onde é que nós queremos chegar? Quer dizer, não adianta ficar chorando, se lamentando, se jogando no chão. Tem que fazer alguma coisa. No caso de Esté, voltando aqui, a ação dela, ela soube que o edito real estava... Ela recebeu a cópia do edito real. E se ela simplesmente não fizesse nada, socorro e livramento também viria justamente para Israel. Mas onde nós queremos chegar, repito mais uma vez, não adianta ter uma sentença e simplesmente chorar e se lamentar. Tem que tomar uma atitude. E qual é a atitude? Agora, só que a atitude tem que ser feita com prudência, feita com muita preparação. Observe que Mardoqueu, ele age na seguinte maneira, fazendo um comparativo com Esté. Ele chora, se humilha, ele chama atenção, ele leva a cópia até ela, ele avisa que existe uma sentença que vai alcançar a rainha. Mas ele não propõe um jejum. Mas no caso de Esté, disse, tudo bem, Deus me colocou nesse momento, então qual o recurso que a gente vai fazer? Qual é a prudência? Manda uma ordem, jejum, que eu também vou jejuar com as minhas moças. E é um jejum total. Então a gente começa a ver, não é somente a rainha Esté, mas a gente está vendo, só contextualizando para quem tiver, não nos alcance melhor, está vendo a crente aparecer, a serva de Deus aparecer naquele momento. Isso é a única coisa que eu tenho que fazer agora, é uma prudência através do jejum. Vamos jejuar 3 dias? Eu não vou entrar de cara na presença do rei, que eu posso ser morta, mas se a gente jejuar, se vocês jejuarem aqui, as minhas moças vão jejuar, a gente se prepara e a gente chega perante o rei. Então, inicialmente a gente pode dizer isso, prudência, preparação e ação invertendo. Haja, se está em casa, está passando por problema, está com dificuldade, não adianta se jogar e dizer que vai morrer. Tome uma atitude, procure ajuda. Foi que Esté, qual foi a atitude de Esté? Disse, não dá para guerrear sozinho não. E não é somente eu que devo jejuar. Vamos jejuar junto para a gente vencer essa batalha? Fica como sendo uma das lições dessa lição que nós estamos estudando aqui, pastor. E irmão Givanildo, esse tópico traz para a gente, nos faz lembrar a importância da prática do jejum e da oração na resolução de problemas impossíveis. São armas espirituais que Deus deixou à disposição do crente, à disposição da igreja, muito bem colocado aqui pelo professor Jonas. É claro que diante das notícias ruins, diante das tragédias, né? Então é claro que é normal vir um choro, o lamento, o pranto, o clamor, mas tanto Mardoqueu quanto Esté entenderam que poderia fazer alguma coisa. E aí primeiro vamos jejuar. Vamos buscar a Deus, vamos recorrer a Deus. E é muito interessante que não só Mardoqueu iria jejuar com os judeus, como disse o professor Jonas, mas também Esté iria jejuar com as suas moças. Ou seja, vamos primeiro buscar as armas espirituais para Deus dar estratégia, para Deus dar sabedoria, para Deus quebrantar o coração do rei, para Deus mostrar o melhor momento. E é muito importante, eu vou pedir permissão ao senhor para comentar também esse segundo subponto, que ela vai à presença do rei e, para sua surpresa, algo interessante acontece. O rei não só estende o cetro, mas o rei mostra a disposição de dar o que ela pedisse. Capítulo 5 do livro de Esté, versículo de número 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro, que o cetro, todo mundo sabe, é aquele instrumento que o rei usa, que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E eu quero chamar a atenção daquela palavra prudência.
Se fosse outra pessoa, dizia assim, é que tem um edito, nós estamos ameaçados, mas o que é que ela faz? Ela tem prudência, ela espera o momento oportuno. Ela vai convidar o rei para um banquete, né? Em vez de ela já expor o problema, dizer qual é a sua necessidade, mesmo que o rei tenha dito até metade do reino. E permita-me fazer uma aplicação que às vezes a esposa, ela precisa dar uma notícia ruim ao marido. Ela precisa trazer uma notícia trágica para o marido. E às vezes o marido nem chega do trabalho direito, quando bota o pé em casa, ela já vai receber o marido trazendo a notícia ruim. Então fica... Né, a sabedoria, né? Como ela conduziu, né? Isso. E não é a Bíblia que diz, Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa? Perfeito. Então fica aí uma aplicação, né? Embora estejamos, né, falando aqui da atitude de Esther, mas fica uma aplicação para a dona de casa. Deixa o marido chegar, oferece um cuscuzinho com charque para ele, um cafezinho quente, depois é que vai dizer a sua petição. Então ela esperou o momento, né? O rei estendeu o cetro, mas ela esperou o momento oportuno. Essa lição ela está no capítulo 4 e 5, embora que não contemple todos os versículos, mas que o senhor falou agora da mulher Esther, da crente Esther, aí eu lembrei da mulher de Amã. Sim. Né, que quando Amã chega frustrada, a primeira coisa que ela diz, prepare a forca. Uma forca. Veja, a mulher sábia edifica a sua casa. Em vez dela chegar e dizer assim, olha Amã, te acalma, deixa passar isso aí. Isso, veja a posição que você tem, uma posição de confiança. Exato. Mas o texto diz que ele está tão chateado que nada conseguia satisfazer a vontade dele sem que antes ele não pudesse colocar a mão em cima de Mardoqueu. Então, uma mulher prudente, ela edifica a sua casa. Mesmo com uma notícia tão trágica, ela podia chegar, olha... Eu quero logo te dizer aqui o que está acontecendo, mas foi o que ela fez. Ela teve a prudência. Vamos dar o primeiro banquete. E não foi no primeiro banquete que ela revelou. Deixou para revelar no segundo banquete. Ela teve paciência, tranquilidade. Esperar o momento oportuno, né? Isso. E isso faz lembrar também o exemplo de Abigail, quando Davi tenta exterminar, né, a casa de Nabal. Mas Abigail vai lá prudentemente, né, levando alimento para Davi, aplacando a ira do rei e poupando a sua vida, né? A mulher não pode ser uma incendiária do lar, ela tem que ser um bombeiro. Exato. Um bombeiro do lar. Vamos para a próxima tela aí. O papel de Esther, ministro Sóstenes, nosso tempo está correndo. Queria que o senhor pudesse fazer uma síntese aí desse quadro que colocamos. Sim, senhor pastor. Então nós vemos aqui o papel de Esther. O papel de Esther como mulher corajosa, porque ela decide não fugir da realidade, mas enfrentar o desafio que estava diante dela. O papel de Esther como rainha, ela sabia muito bem que ela tinha um papel fundamental ali e que, recebendo graça, conforme já foi dito aqui, que ela tinha a graça de Deus, não só a graça na beleza, mas Deus vai fazendo com que sua presença também ganhe a empatia do rei. E também o papel de Esther como rainha pertencente ao povo judeu. De todo o comentário que eu vi aqui, pastor, eu gostaria de contribuir dizendo a cada um dos irmãos aí que sobre Esther está uma realidade muito interessante, porque não é a cor dos seus olhos, inclusive a Bíblia não declara aqui, mas a gente fica pensando, né? O que é que leva uma mulher a ganhar um concurso de beleza? Mas eu preciso pontuar aqui que não foi a cor dos seus olhos, não foram a cor dos seus olhos, não foi a cor dos seus olhos, não foi o perfume do seu cabelo, nem um delineado do seu corpo, que a Bíblia descreve como fazendo dela uma mulher vitoriosa, mas sim uma mulher temente a Deus. Essa característica eu preciso pontuar aqui para os irmãos, porque às vezes alguém tenta impressionar com a sua visibilidade, com a sua aparência, pensando, isso aqui vai ser importante, a minha articulação, a minha maneira de falar, a minha capacidade, o meu diploma, mas ela entende, eu cheguei aqui por alguns méritos, mas para vencer esse desafio aqui, eu preciso, como já foi dito pelo professor Givanildo, eu preciso de armas espirituais. E aí ela vai se cobrir com uma força espiritual, porque para algumas batalhas nós não podemos articular de outra forma. Neste caso específico, estas batalhas só podem ser vencidas com jejum, com oração, com prudência, com fidelidade a Deus, com fé. Então nós podemos aqui elencar uma lista grande sobre a atitude
que estava sobre Esther. Esta prudência, ela deve ser valorizada nas classes, né? Onde estão as moças da nossa igreja, as mulheres da nossa igreja. Precisam cada dia mais colocar isto em prática, porque, infelizmente, pastor, me permita aqui contextualizar, diante da situação do quadro em esfera mundial. O feminismo tem tentado valorizar a mulher com tantos atributos. E nós, como cristãos, precisamos mostrar que a mulher cristã, ela vence, sim. Ela tem um papel de destaque na sociedade, ela tem um protagonismo. E tudo isto não é baseado em valores humanos, mas sim em valores espirituais. O que eu acho uma das grandes qualidades da rainha Esther é o controle emocional dela. Porque ela, sabendo que ela poderia ser morta, que ela era a consequência do edito, né? Do edito. E ela chama, não só para fazer um banquete para o rei, mas chama a Amã também. Ela vai sentar à mesa com Amã, vai conversar com Amã, e Amã sai de lá. O texto, capítulo 5, mostra, final do capítulo 5, ele sai de lá regozijado, porque ele participou de um banquete com o rei e com a rainha. Quer dizer, eu estou prestigiado até diante da rainha. Então isso mostra a forma equilibrada, mesmo ele tendo feito todo o mal, mas a forma equilibrada como ela o tratou nesse banquete. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas a gente pode perceber, até pela própria narração do texto, como ele volta regozijado para casa, talvez criando até novas expectativas de repente, não sei, galgar em mais alguma coisa ou ganhar mais alguma coisa. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí, irmão Jonas, o nosso tempo está correndo. Sim, senhor. Então nós temos aí um plano comparativo, né? O plano de Amã e o plano de Esther. Pois bem, pastor, nós temos o plano, que poderíamos dizer, plano maligno de Amã, e fazendo um comparativo com o plano de Esther. O plano de Amã, que já foi trabalhado em outras lições. Primeiro, ele começa com mentira. Acusa o povo de desobediência civil. Esther capítulo 3, versículo 8. No plano de Esther, ela começa com um jejum. Capítulo 4, versículo 16. No plano de Amã, ele paga pela destruição dos judeus. Ele promete pagar. A rainha Esther apresenta-se ao rei Assuero. No plano de Amã, ele consegue um edito real. No plano de Esther, ela vai oferecer um banquete ao rei e também ao próprio Amã. No plano de Amã, a ideia é exterminar todos os judeus, expoliar os bens dos judeus para o império, mas no plano de Esther é fazer justamente a denúncia de Amã. Isso num banquete, no segundo banquete, está lá Esther capítulo 7, versículo 6. Agora, o que chama a atenção aqui é isso. Um começa com mentira, o outro começa com jejum. Um começa aqui prometendo destruição, o outro traz a fim de salvar vidas. Aqui está o papel do crente, do servo de Deus, está do outro lado, e aqui justamente de uma mente maligna e de uma mente perversa. Então, quem vence? Quem começa com Deus através da humilhação, do jejum e da fidelidade. E procurando as vias corretas. E outra, o banquete é símbolo de paz e não é símbolo de guerra. Isso. É o caso de Amã. E uma coisa de Esther é o equilíbrio dela. Ela poderia dizer assim, quando eu estiver diante de Amã, eu vou esculhambá-lo na frente do rei, né? Não foi, ela espera o momento. Não foi esculhambá-lo, não foi rodar o dedo na cara de Amã, ao contrário. Ela é rainha, né? Ela é rainha, ela tem... Mantém a sua postura. Mantém sua postura, sua ética, e o cristão precisa, sim, também manter. Vamos voltar para a tela anterior, por favor. Isso, plano de Esther, entra a presença do rei e propõe um banquete. Nós temos aí, em sintonia com Deus, nós já comentamos aqui sobre a importância do jejum, da oração, a postura de Esther como uma crente, não Esther a rainha, mas Esther a mulher que temia o Senhor. Serva de Deus. A mulher serva de Deus. E aí, nesses tópicos aqui, nós temos muitas aplicações que poderiam ser feitas, né? Mas, ministro, nós temos poucos minutos, então eu queria que, rapidamente, aquela síntese, né?
O que é que o senhor orientaria ao professor que vai aplicar essa lição? Que conselhos o senhor daria a esse professor? Pastor, eu gostaria de sugerir aos caros nobres professores que pensassem nesse tema, livramento, que é a palavra-chave utilizada em toda a lição. E ao pensar no livramento, tentasse narrar de forma detalhada, como aqui foi explorado, a questão do livramento que Deus tem para o seu povo. E aí, se puder fazer uma aplicação, até mesmo utilizando recursos bíblicos de outros livramentos propostos pelo Senhor na história do seu povo, seria bastante interessante para cada professor. Bom, Jonas? O professor da escola dominical, entre tantos assuntos que já foram aqui mencionados dentro da lição, é bom frisar a confiança em Deus nos momentos mais críticos, mais difíceis, nos piores momentos da vida. Mas nós temos recursos à nossa disposição, a oração, o jejum, a confiança e a fidelidade a Deus. Se o professor puder dizer isso em sala de aula, incentivar os alunos, o aluno sair mais confortado, sabendo que ele tem armas à sua disposição e tem um Deus que também está à sua disposição. Irmão Joanildo. Eu destacaria a palavra prudência aqui, que é um dos principais temas da lição. Nós vamos perceber que quando Esther comparece à presença do rei, ele estende o cetro, pergunta o que é, qual é a sua petição, oferece até metade do reino. Ela não expõe, ela convida para o primeiro banquete. No segundo banquete é a mesma coisa. O rei, mais uma vez, diz qual é a sua petição, qual é o teu requerimento, até metade do reino. Ela também não fala. E só no momento oportuno, que é no segundo banquete, que ela expõe a sua petição, qual é o seu requerimento. Então, quero destacar aqui a prudência de Esther. Esperar o momento certo para Deus agir. E é muito importante isso. Às vezes, a pessoa é até escolhida por Deus para uma determinada missão, mas às vezes não é prudente para esperar o momento oportuno. Isto é subesperar o momento oportuno. E eu queria concluir com a citação do próprio autor da lição, no tópico 2, subtópico 2, que ele diz o seguinte: equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar e, como estamos comemorando o Dia Nacional de Missões, vamos pedir ao missionário, que uma vez missionário, sempre missionário, Amém. Evangelista Sóstenes, para nos dirigir em oração. Então, oremos, meus queridos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome por este dia especial, Senhor. O dia em que a Igreja Brasileira celebra e memoriza, Senhor, esta data tão especial. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu abençoes os missionários, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que Tu possas ter misericórdia dos Teus filhos. Também Te pedimos pela Igreja que envia, Senhor, para que ela possa continuar capacitada e com condições, Senhor, financeira e condição espiritual para continuar mantendo os Teus filhos. Levanta mais missionários. Senhor, queremos Te pedir pelo nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, que Tuas mãos continuem estendidas sobre o Teu filho, sobre a direção da Rede Brasil, sobre a direção, Senhor, da superintendência, na pessoa do pastor Nadi Jackson, que cada professor, que cada aluno, Senhor, possa aprender a Tua palavra e crer no Teu livramento. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 10ª lição com o tema O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Na próxima semana veremos a 11ª lição com o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.